Certamente. Vou adicionar exemplos de igrejas ou movimentos da época e atuais que, de alguma forma, incorporaram ou foram influenciados pelas heresias mencionadas. Aqui está o texto revisado com essas informações. Os maiores hereges da Igreja Antiga. Ao longo da história da Igreja Antiga, diversos pensadores e líderes religiosos apresentaram ideias que foram consideradas heréticas pela Igreja. Essas heresias levaram a debates teológicos que resultaram em definições doutrinárias importantes nos concílios ecumênicos. Abaixo estão os principais hereges, suas heresias, suas ideias e exemplos de grupos ou movimentos que adotaram ou foram influenciados por essas ideias. Ário de 56, 336. Heresia, arrianismo. Ário afirmava que Jesus Cristo não era coeterno com Deus Pai, mas uma criatura criada, negando sua plena divindade. Influência histórica. O arrianismo foi amplamente aceito por alguns reis germânicos, como os visigodos e os ostrogodos, que adotaram o cristianismo ariano. Movimentos atuais. As testemunhas de Jeová ensinam algo semelhante ao arrianismo, negando a plena divindade de Jesus e afirmando que ele é uma criatura de Deus. Nestório de Antioquia, 351. Heresia. Nestorianismo. Separava as naturezas divina e humana de Cristo, afirmando que Maria era apenas Christotokos, mãe de Cristo, e não Theotokos, mãe de Deus. Influência histórica. O nestorianismo deu origem à Igreja do Oriente, também chamada de Igreja Nestoriana, que floresceu na Pérsia e na Ásia. Movimentos atuais. A Igreja Assíria do Oriente, embora não se considere nestoriana, é herdeira de algumas tradições desse pensamento. 3. Eutiques de Constantinopla, 456. Heresia. Monofisismo. Ensinava que Cristo tinha apenas uma natureza divina que absorvia completamente sua natureza humana. Influência histórica. Essa heresia deu origem às igrejas ortodoxas orientais, como a Igreja Copta e a Igreja Ortodoxa Etíope, que preferem o termo miafisismo, uma única natureza composta, em vez de monofisismo. Movimentos atuais. Algumas dessas igrejas ainda mantêm distinções teológicas das definições do Concílio de Calcedônia. 4. Macedônio de Constantinopla, c. 300-360. Heresia, macedonianismo, ou pneumatomacianismo. Negava a divindade do Espírito Santo, considerando uma criatura subordinada ao Pai e ao Filho. Movimentos atuais. Alguns grupos unitários ou movimentos antitrinitários modernos rejeitam a divindade do Espírito Santo, alinhando-se com aspectos do macedonianismo. 5. Sérgio Père de Constantinopla, 610-638. Heresia, monotelismo. Defendia que Cristo possuía duas naturezas, divina e humana, mas apenas uma vontade, a divina. Influência histórica. Apesar de condenado, o monotelismo influenciou algumas correntes menores do cristianismo oriental. 6. Marcião de 160. Heresia. Marcionismo. Rejeitava o Antigo Testamento e ensinava que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Movimentos atuais. Algumas seitas gnósticas modernas e movimentos cristãos liberais rejeitam o Antigo Testamento, ecoando ideias semelhantes ao marcionismo. 7. Montano da Frígia, 150. Heresia. Montanismo. Pregava novas revelações proféticas e um rigor moral extremo, colocando suas profecias acima da autoridade da Igreja. Movimentos atuais. Algumas expressões do movimento pentecostal e neopentecostal podem ocasionalmente ser acusadas de ecoar o montanismo, especialmente quando enfatizam revelações pessoais acima da tradição cristã. 8. Sabélio da Líbia, século. Heresia. Sabelianismo, ou modalismo, negava a distinção entre as pessoas da Trindade, afirmando que Pai, Filho e Espírito Santo eram apenas manifestações de um único Deus. Movimentos atuais. O modalismo é encontrado em igrejas unitárias pentecostais, como a Igreja Pentecostal Unida. 9. Pelágio da Bretanha, c. 344. Heresia, pelagianismo. Negava o pecado original e defendia que a salvação poderia ser alcançada sem a graça divina, apenas pelo esforço humano. Movimentos atuais. Algumas correntes moralistas e liberais enfatizam o esforço humano para alcançar a salvação, ecoando ideias pelagianas. 10. Teodoro de Mopsuestia, 350-28. Heresia. Ligada ao nestorianismo. Enfatizou a separação das naturezas divina e humana de Cristo, sugerindo que, em sua humanidade, Jesus teria crescido em consciência sobre sua missão e divindade ao longo do tempo. Influência histórica.
Seus escritos influenciaram o pensamento nestoriano e continuam sendo objeto de debate teológico. 11. Valentim do Egito. C. 100-160. Herésia. Gnosticismo valentiniano. Dividia a humanidade em categorias espirituais e materiais, com a salvação restrita a um grupo espiritual específico. Movimentos atuais. O gnosticismo moderno e grupos esotéricos compartilham semelhanças com essa visão. 12. Leão Terce e Constantino Foucault. Date, heresia. Iconoclasmo. Rejeitavam a veneração de ícones religiosos, considerando-os idolatria. Movimentos atuais. Algumas igrejas protestantes, especialmente as de tradição puritana, rejeitam o uso de imagens religiosas, adotando uma postura similar ao iconoclasmo. Essas informações